Hoje nós vamos abordar os princípios fundamentais. São os princípios mais importantes do ordenamento jurídico, porque eles são a base, eles formam justamente a base da Constituição. Os princípios fundamentais são os núcleos jurídicos que serão desenvolvidos pelas demais normas ao longo da Constituição. Assim, eles têm a mesma natureza das demais normas jurídicas, com o mesmo tipo de eficácia, apresentando, por exemplo, aí a peculiaridade de servir com mais intensidade como instrumento hermenêutico na interpretação do sistema jurídico, com uma função semelhante à desempenhada pelo preâmbulo da Constituição. São considerados fundamentais porque dentro do sistema constitucional funcionam como estruturas para a integração das normas. Exercem a função de ligação entre os dispositivos da lei maior com o objetivo de aumentarem a eficácia do sistema. Os princípios fundamentais apresentam uma densidade de legitimidade muito mais intensa do que a maioria das normas contidas na Constituição, em razão de que possibilitam um consenso nos diversos setores da sociedade a partir da interpretação. São normas que gozam de tamanho assentimento no universo jurídico que não há obstáculos à sua concretização, ao menos no plano teórico. Como são princípios fundamentais, em caso de aparente antinomia, ou seja, um choque com outros princípios, devem prevalecer em detrimento dos demais. Apesar da sua proeminência, não se pode considerá-los como cláusulas pétreas. Portanto, podem ser modificados pelo procedimento de emendas constitucionais, a não ser que o princípio fundamental específico também seja considerado não passível de modificação, como, por exemplo, a forma de Estado federativa, que está protegida pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Não existe ligação entre os conteúdos das normas que formam os princípios fundamentais. Além da regulamentação dos poderes estatais, artigos 1º e 2º da Constituição Federal, o artigo 3º disciplina os objetivos fundamentais que delineiam o estado de bem-estar social brasileiro e o artigo 4º informa os princípios que regerão as relações internacionais do Brasil. Como característica comum, possuem o fato de serem considerados os princípios mais importantes do ordenamento jurídico. O regime democrático. O regime democrático, em maior ou menor intensidade, é o regime de governo praticado na maior parte das nações ditas desenvolvidas. Por causa da participação popular, as decisões governamentais alcançam um grau muito maior de legitimidade, permitindo, teoricamente, uma fiscalização dos entes governamentais e uma seara maior de discussão para a tomada de decisões. O nascimento da democracia pode ser creditado a Atenas, na antiga Grécia, apesar da maior parte da população não ter participado do processo democrático, já que alguns não eram considerados cidadãos. Ela surge depois da tirania de Pisístrato e seus filhos Hiparco e Hípias, através da legislação produzida por Clístenes. O órgão principal era o Conselho dos 500, que tinha as funções administrativas, financeiras, militares e redigia as propostas que seriam votadas em Assembleia Geral pela população, denominada de Eclésia. O terceiro órgão mais importante do regime democrático grego era a Eleia, ou Eliália, ou Eliaia, que tinha a incumbência de exercer as funções judiciais. Uma das características prementes da democracia, afora a participação popular nas mais variadas decisões políticas, é o respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos. Quanto mais arraigados forem os princípios democráticos no imaginário coletivo da sociedade, maior será o papel dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico e maior será o seu respeito.
não somente as liberdades civis, mas também os direitos humanos, enquanto realizados, são imprescritíveis para uma democracia legítima. Os direitos fundamentais e a democracia se encontram em um condicionamento recíproco, formando uma simbiose em que um se constitui pré-requisito do outro. A democracia pressupõe respeito aos direitos fundamentais, tanto no concernente aos direitos de primeira dimensão, quanto com relação aos demais, principalmente no que diz respeito aos de segunda dimensão. Os direitos fundamentais são um importante vetor para a interpretação do regime democrático. Nossa forma de democracia é a indireta, haja vista que vivemos em um país de proporções continentais com uma densidade populacional razoável. Essa forma de democracia tem como característica o fato de o povo não tomar as decisões políticas. Elas são tomadas por representantes eleitos pela sociedade para, em seu nome e em seu interesse, escolherem os caminhos que serão tomados. Em uma democracia representativa ou indireta, existe a necessidade de haver eleições para escolher os mandatários que representarão a sociedade. As eleições podem ser diretas, quando o povo escolhe sem intermediação os seus representantes, ou indiretas, quando a população escolhe representantes e esses escolhem os mandatários. Assim aconteceu com Tancredo Neves e José Sarney, que foram escolhidos em uma eleição indireta realizada pelo Congresso Nacional em 1985. A democracia semidireta ou participativa se caracteriza por ser uma democracia representativa, mas dotada de institutos jurídicos que permitem ao povo demonstrar seu posicionamento nos assuntos governamentais. No Brasil, há instrumentos de democracia semidireta por meio de institutos como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, podendo eles serem utilizados pela União, pelos Estados-membros, pelos municípios e pelo Distrito Federal como uma forma de consulta à população. As leis continuam a ser feitas pelos representantes, deputados e senadores, mas é o povo que é chamado a se posicionar acerca do seu apoio a determinada norma, pressionando o legislativo para acatar a sua decisão. Todavia, houve até agora um único plebiscito, e assim mesmo porque há um mandamento expresso na Constituição, no artigo 2º, dos atos das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, o que caracteriza o nosso regime democrático como essencialmente representativo, sem tradição de institutos da democracia participativa. Democracia direta é aquele regime político em que cada cidadão vota pessoalmente nas leis que vão reger suas vidas, como era em Atenas, onde os cidadãos livres votavam na ágora, a praça pública. Nessa forma de regime democrático não há necessidade de representantes, porque o povo é quem toma de forma direta as decisões. Mostra-se difícil tal tipo de democracia, atualmente nos países periféricos, porque inexistem meios materiais que possam catalisar a vontade de toda a população. Com a evolução dos processos tecnológicos e a possibilidade de sua extensão aos mais carentes, a realização de uma democracia direta se torna mais palpável. Portanto, o nosso sistema político é preponderantemente uma democracia indireta, com eleições diretas, composto de alguns instrumentos da democracia participativa que são pouco utilizados. E as formas de Estado? Formas de Estado unitário e federal. O Estado unitário tem como característica o poder concentrado no governo central, que pode delegar parcelas de prerrogativas aos demais entes, na extensão da sua própria vontade e pelo tempo que houver interesse. Não existe Estado unitário em que a concentração seja efetuada de forma integral, pois sempre haverá resíduos para suas estruturas políticas. Essa forma de Estado, ela se caracteriza pela inexistência de autonomia para os demais entes governamentais
fora o governo central. Como decorrência, ficando o poder decisório aí personificado em um único ente político. A esfera de atuação das demais entidades políticas mostra-se bastante restrita, carecendo de autonomia para tomar decisões próprias, com uma espécie de engessamento do atendimento às demandas sociais. Como há uma concentração de prerrogativas nas mãos do governo central, não se pode falar em descentralização, mas no máximo se pode falar em desconcentração. Descentralização é a divisão de competências, em que uma parcela de atribuições é outorgada aos elementos federativos, no caso da federação, para que estes possam exercê-las em nome próprio. Ela sempre ocorre em nível constitucional, assegurando uma estabilidade para as prerrogativas de autonomia dos entes estatais. Na desconcentração não há divisão de atribuições, mas o governo central pode delegá-las para que os componentes do Estado as exerçam em seu nome, pelo tempo e na extensão em que considerar conveniente, sem redistribuição do poder decisório. A desconcentração é uma distribuição interna de competências e a descentralização é a distribuição de competências de uma pessoa para outra, seja física ou jurídica. A forma de Estado federativa tem como característica básica a descentralização de poder entre os entes políticos. Portanto, cada um deles tem uma esfera de competência própria, caracterizando a sua autonomia. A autonomia pode ser definida como a capacidade de autogoverno, sendo caracterizada por uma ampla gama de atribuições como a capacidade orçamentária, administrativa, legislativa, financeira e principalmente tributária. Outra característica é o fato de a federação permitir a convivência de distintos ordenamentos jurídicos estaduais, como o federal e os estaduais, desde que sejam respeitados alguns parâmetros dispostos pela Constituição Federal. A forma de Estado federativa também pode ser considerada um sistema integrado unitário, com polos políticos distintos, compostos pelo Estado federal ou global e pelos estados individuais ou federados, autônomos, advindo assim uma necessidade de legitimidade homogênea de ambos. Uma forma de governo similar à federação é a confederação, em que há uma junção de estados, mas cada um permanece com a sua soberania externa. A confederação pertence a uma categoria intermediária entre a federação e o Estado unitário, assumindo maior característica de uma ou outra forma de Estado, dependendo da sua permanência e da intensidade de sua vinculação jurídico-política. Pelo fato da descentralização permitir a autonomia dos entes estatais, muitos doutrinadores ligam o federalismo à ideia de democracia. Não restam dúvidas de que a forma de Estado federativa representa uma divisão de poder territorial, o que impede a concentração de poder e, como ilação imediata, impede a formação de governos autoritários. Contudo, dependendo da forma de federalismo, pode haver uma concentração exacerbada de poder nas mãos da União, o que termina afetando a própria democracia. O grau de intensidade da repartição de competências é que vai contribuir para o incremento do regime democrático, apesar de não ser isso o seu fator preponderante. O federalismo, então, pode ser centrífugo ou centrípeto. Centrífuga é aquela forma federativa em que as competências são repartidas de tal modo que a preponderância das prerrogativas pertence aos Estados-membros. Centrípeta é aquela forma federativa em que as competências da União ocupam maior relevo do que as competências dos Estados. O Brasil, ele adota uma forma de federalismo centrípeta em relação à competência tributária, concentrada em sua maior parte nas mãos da União. Em relação às demais competências, pode-se dizer que o federalismo pátrio é centrífugo, então é um federalismo misto.
não obstante serem as atribuições repassadas aos estados e aos municípios sem as devidas fontes de custeio. O federalismo clássico, tomando como parâmetro o modelo implementado nos Estados Unidos, foi o centrífugo, em que os membros da federação exerciam a maior parte das competências. E são características do federalismo. Primeiro, a influência dos Estados-membros na formação da vontade nacional. No caso brasileiro, por intermédio do Senado Federal, possuindo cada um dos Estados-membros 3 representantes. O segundo, a igualdade dos entes federativos. O terceiro, a existência de um tribunal federal que deve dirimir os litígios entre os componentes da federação. Outro seria a existência de um espaço de competência exclusiva para cada um dos entes federativos, com a capacidade tributária. Agora nós passamos para as formas de governo, monarquia e república. As formas de governo, por sua importância para a sistematização do exercício de poder, estabelecendo a composição dos órgãos estatais, vem sendo objeto de análise ao longo dos anos. Aristóteles as classificou em formas puras, a monarquia, a aristocracia e a democracia, e as formas impuras, a tirania, a oligarquia e a demagogia. O interesse dos governantes nas formas puras de governo é o bem comum da coletividade. Nas formas impuras de governo, o interesse é individual ou de grupos, sem consideração pelos anseios da sociedade. Maquiavel as resumiu em 2 formas, monarquia e república. Montesquieu as classifica em monarquia, cujo princípio dominante seria a honra, a república dividida em democracia, cujo princípio seria o patriotismo, e aristocracia, cujo princípio seria a moderação, e despotismo, cujo princípio dominante seria o temor em relação ao príncipe. Com o sepultamento da monarquia absoluta, ficou bastante tênue a diferenciação entre esta forma de governo e a república. A monarquia absoluta, por seu turno, era a forma de governo em que o rei estava acima da lei, sendo irresponsável pelos seus atos. Era um regime político autoritário em que não havia divisão do poder, pois ele estava concentrado nas mãos do monarca. Hoje, as monarquias são parlamentaristas. Portanto, o rei está inserido no princípio da legalidade, sendo responsável por todas as suas atitudes que contrariem dispositivos legais ou que maculem a honorabilidade do cargo que ocupa. Ele reina, mas não governa, segundo a fórmula inglesa. O exercício do governo fica a cargo do parlamento, cabendo ao monarca a chefia do Estado. Coroa é a denominação para a instituição da monarquia. Como de uma forma geral as monarquias absolutas não mais existem, a coroa deve ser inserida em um dos poderes dos entes estatais, devendo a ter sua área de atuação aos desígnios do Estado Democrático de Direito. E são características de uma monarquia: a vitaliciedade do chefe de Estado, a diferenciação obrigatória entre chefe de Estado e chefe de governo, o Estado ocupado pela hereditariedade, sendo que adquirem a qualidade de monarca apenas aqueles que pertencerem a determinada família ou dinastia com alicerce no status família. A República parte do pressuposto de que as funções governamentais devem ser exercidas por cidadãos que foram eleitos pelo sufrágio universal, sendo escolhidos os mais capazes para tal ofício. Tendo como premissa basilar o princípio da isonomia, não há possibilidade de adoção da sucessão hereditária para os cargos públicos. Na monarquia, as qualidades pessoais não são fatores essenciais para o galgar do poder. Nessa forma de governo, preponderam os laços de sangue. A República surge como uma aspiração democrática de governo através das reivindicações populares. Buscava-se, além da participação popular, a limitação do poder. Além disso, a possibilidade de substituição dos governantes era um importante apelo em favor do governo, da forma de governo republicana. A forma de governo republicana é um signo que marca profundamente o movimento constitucionalista brasileiro
a ponto de um autor chamado Pinto Ferreira concebê-la como cláusula pétrea, mesmo sem estar explicitamente elencada no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. O regime democrático de governo se compatibiliza de forma integral com a República, fazendo com que os cargos públicos possam ser disputados por qualquer cidadão, sem nenhum tipo de distinção, muito menos distinções realizadas por meio de títulos de poder, títulos de nobreza. O povo é quem escolhe os seus mandatários e os destitui dos seus cargos consoante a previsão legal. Podendo escolher seus representantes por intermédio de eleições, há uma gradativa elevação da consciência da população que passa a se sentir responsável por seus destinos, sem a mística imagem de alguém superior que vai zelar pelos seus interesses. Alguém que não precisa do voto da população para legitimar o seu poder. Como acontece no caso aí das monarquias, nos governos monárquicos. São características de uma república a transitoriedade de governo por meio de mandatos fixos, o que possibilita a renovação dos quadros políticos, escolha dos mandatários pelo povo através do sufrágio universal, a igualdade de acesso a toda a população aos cargos públicos, a possibilidade de implantação do sistema de governo parlamentarista ou presidencialista. De maneira concisa, pode-se dizer que é um modelo de estruturação política da sociedade que permite aos seus cidadãos, com plena liberdade, desenvolver as suas vidas com a finalidade de obter o maior nível possível de satisfação de suas necessidades. Para alcançar os objetivos mencionados, ele precisa ser estruturado sobre leis que possam ordenar sabiamente o seu funcionamento, formuladas por legisladores prudentes e necessitam assegurar tranquilidade aos cidadãos. Uma condição imperiosa para a construção de uma sociedade estruturada sobre valores republicanos, de que a atuação política dos cidadãos seja virtuosa, pautada no escopo da obtenção do bem comum, ao invés de almejar a realização de interesses privados. Outra condição é que a população deve ter responsabilidade pelas escolhas tomadas pelo Estado, partindo da concepção de participação política como um poder-dever de todos. Os cidadãos têm o direito de formar seu autogoverno, decidindo que tipo de sociedade eles querem construir. Os ideais republicanos são frontalmente contrários a qualquer tipo de tirania em que haja a sujeição de um cidadão à vontade arbitrária de outro. Não uma tirania circunscrita aos cânones liberais, restrita ao arbítrio dos entes estatais, mas englobando também imposições por parte dos entes privados em que a lei prepondera em relação ao regime democrático e substitui o bem comum como finalidade dos órgãos estatais. A forma atual de opressão não é mais a de um rei absoluto que subjuga o povo, mas de conglomerados privados que se apropriaram do Estado para que este possa satisfazer seus interesses sem levar em conta as necessidades da população. A doutrina política, ora analisada, independentemente da vertente sob enfoque, é avessa a qualquer tipo de dominação. O republicanismo nutre um antagonismo com qualquer forma de diferenciação dos cidadãos que possa se configurar como privilégio, como títulos dado pelo detentor do poder, indicação divina, etc. O homem nasce igual a seus semelhantes e continua igual, a despeito de sua classe social. O princípio da isonomia é um dos seus primados fundamentais e as diferenças existentes na sociedade devem ser decorrência apenas do mérito de cada um, sem que os entes estatais possam estabelecer preferências. E se você chegou até aqui e esse vídeo está sendo legal, está sendo importante para você, é importante para mim também. Por favor, deixa aí o seu joinha, coloca seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante, ele é bacana e vai me motivar também a continuar
a produção de mais material, mais conteúdo sobre direito constitucional para nós. Valeu? Muito bem, e os sistemas de governo? Sistema de governo parlamentarista e presidencialista. O sistema de governo presidencialista surgiu com a Constituição dos Estados Unidos de 1787, estruturado como uma monarquia rotativa, escolhida pelo povo. Nesse sistema de governo, há uma preponderância do poder executivo, chegando em muitos casos a haver um superdimensionamento, como no exemplo brasileiro. No presidencialismo, existe uma melhor separação, nitidez da separação entre quem faz as leis, o poder legislativo, e com quem tem obrigação de cumpri-las, que é o poder executivo, apesar da existência da medida provisória, aqui no caso do nosso direito. O governo fica independente do parlamento, cabendo a este a missão relevante de fiscalizar o executivo. No parlamentarismo, o legislativo desempenha tanto as funções de governo quanto as de produção legislativa, sem uma separação nítida entre as duas tarefas. O sistema presidencialista de governo, pela concentração de poder que proporciona ao chefe do executivo, permite mudanças na estrutura sociopolítica econômica de forma mais rápida. O fato de ter um mandato fixo de 4 anos e de personificar o Executivo Federal ajuda o presidente a conseguir, por parte da população, legitimidade para poder implementar amplas mudanças sociais. O parlamentarismo, pelo fato de nele haver uma fragmentação de poder entre os partidos que compõem a coalizão governamental e de o mandato do chefe de governo perdurar, enquanto ele tem a maioria no parlamento, impede esse sistema de governo de realizar substanciais mudanças na estrutura sociopolítica econômica, sendo um modelo propício para as nações desenvolvidas que gozam de uma certa estabilidade política. Como há uma concentração de poder nas mãos do presidente, no presidencialismo, as consequências dos atos políticos de governo são da responsabilidade do chefe do executivo. Todavia, se houver a prática de crime comum ou de responsabilidade, podem o presidente da República e os ministros de Estado serem responsabilizados de acordo com a contribuição de cada um para a prática da infração. Uma vantagem do sistema presidencialista é que, como o mandato tem 4 anos, durante esse lapso temporal não há crises oriundas do fato de o presidente da República ter perdido as eleições municipais ou passar a não ter maioria no Congresso Nacional. Independentemente disso, haverá o cumprimento integral do mandato presidencial. Desse modo, há a concretização de uma forma de governo mais estável e menos suscetível às modificações das maiorias parlamentares fugazes, por assim dizer. Como a desvantagem do presidencialismo pode ser apontada a concentração de poder nas mãos do chefe do executivo, tornando o personalismo traço marcante nesse sistema de governo. Se ele for um líder carismático, a separação de poderes pode ser enfraquecida. Assim, podendo governar sem maioria no Congresso Nacional, a necessidade de partidos políticos fortes não é imprescindível, pois o posicionamento do legislativo pode ser direcionado pela vontade do executivo por meio das práticas políticas pouco recomendáveis, mormente quando não houver uma tradição de fortalecimento partidário. E são características do presidencialismo. A chefia de Estado e a chefia de governo são ocupadas pela mesma pessoa. Não há necessidade, obrigatoriamente, de partidos fortes. Há preponderância do poder executivo. A chefia de governo é ocupada pelo candidato que individualmente alcançar o maior número de votos, e o poder legislativo não participa diretamente do governo. E a duração do mandato não depende de uma maioria parlamentar. No Brasil, a partir da proclamação da República, o único momento em que houve uma ruptura ou uma interrupção na vigência do sistema presidencialista
sendo implantado temporariamente em um sistema parlamentarista, foi em 1961 até 1963, em virtude de uma grave crise política que se seguiu à renúncia do falecido presidente Jânio Quadros. Os primórdios do sistema de governo parlamentarista se situam na Inglaterra, onde o rei foi paulatinamente perdendo os seus poderes e, consequentemente, foi o parlamento acumulando funções. No parlamentarismo, há uma maior incidência do sistema de freios e contrapesos, porque a chefia de Estado e a chefia de governo são exercidas por pessoas diversas. A chefia de Estado é ocupada pelo monarca ou pelo presidente, enquanto a chefia de governo é ocupada pelo primeiro-ministro ou pelo chanceler. Exemplo de sistema parlamentarista de maior estabilidade é o modelo inglês, em que dois partidos, o conservador e o trabalhista, se revezam no poder. Como exemplo de menor estabilidade, temos o sistema italiano, em razão da pluralidade de partidos políticos existentes. Não havendo maiorias parlamentares sólidas, o parlamentarismo se torna fonte inesgotável de instabilidades. Quais são as características do parlamentarismo? Primeiro, chefia de Estado ocupada por pessoa diferente da que ocupa a chefia de governo. Chefe de governo eleito pelo parlamento, o qual, por sua vez, é eleito pelo povo. Necessidade obrigatória de partidos fortes. Preponderância do poder legislativo em relação ao poder executivo. O mandato do chefe de governo perdura enquanto ele tiver maioria no parlamento, podendo haver sucessivas reeleições. E se você chegou até aqui e esse vídeo está sendo legal, está sendo importante para você, é importante para mim também. Por favor, deixa aí o seu joinha, coloca seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante, ele é bacana e vai me motivar também a continuar a produção de mais material, mais conteúdo sobre direito constitucional para nós. Valeu!